Minha irmã destruiu meu relacionamento porque ela não podia ter seu único amor verdadeiro. Então eu a fiz assistir ele se apaixonar por mim. Minha irmã mais nova, Mia, tem usado a mesma desculpa desde que fez 21 anos. Ela não pode ter seu único amor verdadeiro. Então ela tem o direito de destruir o de todo mundo. E não quero dizer isso de um jeito fofo, tipo, ela ainda está pensando no ex. Quero dizer assim, se você está feliz, ela vai encontrar um jeito de te deixar miserável. E depois vai colocar a culpa na história de amor trágica dela. O único amor verdadeiro. Um cara chamado Ethan que ela conheceu numa festa da faculdade há 4 anos. Eles ficaram uma vez, ele nunca ligou, e de alguma forma isso virou a história de origem dela para ser uma pessoa horrível. Começou com a melhor amiga dela desde o jardim de infância, Jess. Num fim de semana, Mia ficou na casa da Jess. Na segunda-feira, o namorado da Jess estava mandando mensagens de bom dia para a Mia. Quando Jess os encontrou juntos na própria cama dela, Mia realmente disse: "Você não entende como é perder sua alma gêmea." Jess nunca mais falou com ela. Depois veio a festa de noivado da nossa prima. Mia apareceu com um vestido que custou mais que meu aluguel. Ficou bêbada de vinho e encurralou o noivo no banheiro. As palavras exatas dele depois. Ela ficava dizendo que eu lembrava alguém especial. Graças a Deus ele a empurrou e contou para a noiva imediatamente. Mas a Mia? Ela chorou para nossos pais sobre como ver casais felizes desencadeava o trauma dela. Mamãe comprou um fim de semana no spa para ela se curar. Quando conheci o Ryan, eu já sabia como funcionava. Mantive ele longe dos jantares de família, deletei Mia das minhas redes sociais e disse que minha irmã estava passando por algo e precisava de espaço. Por 2 anos funcionou. Ficamos noivos na primavera passada. Cerimônia pequena planejada, nada chique, só nós e amigos próximos. Cometi um erro, porém. Mencionei isso no jantar de aniversário da mamãe. Os olhos da Mia brilharam como se o Natal tivesse chegado mais cedo. "Estou tão feliz por você", ela disse me abraçando. "Quando vou conhecer ele?" Uma semana depois, Ryan me mostrou o telefone dele rindo. Sua irmã me achou no Instagram com uma conta falsa. Olha essas mensagens. Lemos juntos. Zombando do desespero dela, e ele prometeu bloqueá-la. Bem, 3 semanas antes do meu casamento, eu estava com gripe. Forte. Ryan deveria estar no torneio de golfe do irmão dele durante o dia, mas minha amiga morava perto do complexo de apartamentos da Mia e me mandou mensagem para ir lá já que eu estava perto da casa da minha irmã. O quê? Ela disse que tinha visto o Tesla do Ryan na vaga de visitantes. Meu peito gelou. Dirigi até lá, com febre e tudo, e usei a chave sobressalente que a Mia tinha me dado para emergências. Os encontrei no sofá dela. A cabeça dela no colo dele, a mão dele no cabelo dela, os dois meio despidos. Ela olhou para mim com aquelas lágrimas falsas já se formando. "Me desculpa tanto", ela sussurrou. "Ele só me lembra tanto do Ethan." E saí de lá correndo. Ele nem tentou salvar o que tínhamos. Foi quando decidi que ela ia aprender o que é realmente perder. Veja, Ethan não era nenhum homem misterioso que simplesmente sumiu. Na verdade, estávamos nos seguindo no Instagram há 3 anos. Tínhamos amigos em comum da faculdade, curtíamos ocasionalmente as postagens um do outro, mas nunca conversamos de verdade. Ele morava a 3 horas de distância, trabalhava como fisioterapeuta e postava vídeos do Golden Retriever dele. Então mandei uma mensagem no direct dele. "Oi, isso é estranho, mas minha irmã tinha uma queda por você na faculdade e acabou de arruinar meu casamento. Quer me ajudar a arruinar a vida dela?" Ele respondeu em 12 minutos. "Mia, a garota que apareceu na casa da minha mãe? Topo." Acontece que ela tinha dirigido até a cidade natal dele, se apresentado para a mãe do Ethan como se fosse uma conhecida antiga, contando uma história distorcida sobre como ele era o amor da vida dela, como tinham sido separados pelas circunstâncias. A pobre mãe dele acreditou. Convidou a Mia para o chá. Tiraram selfies juntas, e ela ainda postou dizendo: "Reencontrando minha querida futura sogra." Ethan me mandou tudo, screenshots, vídeos e até um áudio da mãe dele dizendo: "Ela parecia tão sincera, querido. Desculpa se causei algum problema." Foi quando soube. Mia não ia parar. Ela não sabia como amar, só como possuir. E o que ela não podia ter, ela destruía. Mas desta vez, ela não contava com 2 coisas: que eu não era mais aquela irmã que deixava passar, e que Ethan estava disposto a entrar no jogo. Planejamos cada passo. Ele viria me visitar no fim de semana do almoço de família. Eu não falava com a Mia desde que a peguei com o Ryan, mas sabia que ela estaria lá, porque era aniversário do meu pai, e ninguém nunca perdia o evento da família perfeita. E eu? Eu apareceria com o Ethan.
de mãos dadas, rindo, agindo exatamente como ela sonhava em agir com ele. Na sexta, peguei o Ethan na rodoviária. Ele era ainda mais bonito pessoalmente. Carismático, engraçado, gentil. O tipo de homem que brilha sem esforço. O tipo de homem que a Mia não conseguia manipular. E ele sabia disso. No carro, ensaiamos nossas falas, coordenamos nossos gestos. E no sábado, às 13h estacionamos na frente da casa dos meus pais. Entrei usando um vestido novo, salto alto e um sorriso no rosto. Ethan segurou minha mão como se fôssemos um casal apaixonado há anos. Mia estava na sala, rindo com meu tio quando nos viu. A risada morreu na garganta. Pessoal, anunciei, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Este é o Ethan. O nome a atingiu como um raio. Ela ficou branca, depois vermelha, depois se forçou a sorrir como se fosse engraçado. Ethan? Ela disse, forçando uma risada estranha. Nossa, que coincidência. Ele sorriu educadamente. Oi, Mia. Bom te ver de novo. Isso destruiu qualquer controle que ela ainda fingia ter. Ela gaguejou alguma coisa, mas eu já estava sentando com ele ao meu lado, tirando fotos, postando stories. Cada movimento meu era uma lâmina na vaidade dela. Durante o almoço, ela tentou puxar conversa com ele, relembrar algo da faculdade que nunca existiu de verdade. Mas Ethan fez questão de olhar para mim o tempo todo, me chamar de amor, passar o braço pelos meus ombros. E toda vez que ele fazia isso, Mia apertava os lábios como se estivesse engolindo cacos de vidro. Depois do brinde de aniversário, ela finalmente não aguentou. Se trancou no banheiro. Eu a segui. Bati na porta até ela abrir. O que você quer agora? Ela perguntou com a maquiagem borrada e olhar suplicante. Só vim ver se você está bem. Respondi com falsa preocupação. Afinal, deve ser difícil ver uma alma gêmea nos braços da sua irmã, né? Você está fazendo isso só para me machucar. E você destruiu meu noivado só porque não suportava me ver feliz. Então não, Mia. Isso aqui é apenas justiça. Ele era meu! Ela gritou, socando a parede. Eu vi primeiro. Eu senti primeiro. Não, Mia. Você o viu uma vez. E ele nunca te quis. Você inventou uma história de amor na sua cabeça e usou isso como desculpa para ser cruel com todo mundo ao seu redor. Mas agora, você vai sentar e assistir ele me amar. Porque, diferente de você, eu não precisei implorar. Ela desabou no chão, chorando alto. Mamãe bateu na porta, perguntando se estava tudo bem. Abri e saí de cabeça erguida. Voltei para a sala e sentei ao lado do Ethan. Ele beijou minha testa e sussurrou. Ela vai surtar ainda mais. Está pronta? Sorri. Nunca estive tão pronta. No dia seguinte, as repercussões já eram visíveis. Mamãe me ligou cedo, pedindo empatia. Disse que a Mia tinha passado a noite inteira chorando, que ela era frágil e que eu deveria ter evitado provocá-la. Provocar? Perguntei, rindo sem humor. Você acha que aparecer com meu namorado num encontro de família é provocação? Ou é que a Mia não consegue ver ninguém feliz sem ela ser o centro das atenções? Ela suspirou do outro lado da linha, como se eu fosse o problema. Filha, sua irmã tem um coração sensível. Ela se apega fácil. Sensível? Interrompi. Mãe, ela dormiu com o meu noivo. Ela destruiu o meu casamento. E você está preocupada com os sentimentos dela? Eu estava com febre, sozinha em casa, e ela estava deitada com ele no sofá, lembrando do Ethan. Você não vai virar isso do avesso. Olha, vamos conversar outro dia. E desligou. Naquele momento, percebi que ninguém ali ia me defender. A família toda sempre tratou a Mia como um enfeite quebrado, mas esquecem que ela também tem garras. Sempre teve. Só que agora, essas garras estavam voltadas contra ela mesma. Na segunda, Ethan ainda estava na cidade. Decidi levá-lo para um brunch com algumas amigas minhas. Aquelas que sabiam de tudo que a Mia aprontava desde o ensino médio. Ele foi um espetáculo. Educado, gentil, carismático e completamente devotado a mim. As meninas trocaram olhares, encantadas. Algumas até sussurraram coisas como: essa vingança é linda demais. Mas a melhor parte veio à tarde. Ethan postou uma foto nossa no Instagram. Nós dois nos abraçando num parque, legenda simples. Às vezes o amor aparece quando menos esperamos. Os comentários começaram discretos. Uma prima, uma ex-colega de classe, emojis de coração. Mas aí a Mia apareceu. E Mia Talmagia Meia comentou: isso é nojento. Vocês sabem o que ele significa pra mim. Ethan curtiu o comentário dela. E respondeu com precisão cirúrgica. Ficamos uma vez, Mia. Uma vez.
E você me seguiu pela rua no dia seguinte. Isso não é amor, é obsessão. Boom! Em menos de 1 hora, o post virou assunto nos nossos círculos sociais. Pessoas que conheciam a Mia desde o ensino médio começaram a comentar coisas como: finalmente alguém falou isso. Sempre achei estranha a forma como ela falava dele. Karma existe. Ela ficou quieta no post, mas me mandou uma série de áudios no WhatsApp, chorando, gritando, perguntando como eu podia usar ele contra ela. Um dos áudios terminou com: você está destruindo minha vida por vingança. Respondi com um texto simples: não. Eu só estou mostrando como reconstruir depois de ser destruída. Algo que você nunca soube fazer. E então, sem cerimônia, bloqueei ela. Mas ainda não tinha terminado. Ainda não. Sabia que ela não ia deixar passar fácil. E realmente. Na quinta à noite recebi uma notificação. Mia tinha feito um post no Instagram. Uma selfie, com cara de choro, olhos inchados, aquela iluminação baixa do quarto. E a legenda: é difícil ver sua irmã roubar o homem que você ama, rir da sua dor e ser aplaudida por isso. Eu não sou perfeita, mas ninguém merece isso. Mais de 1000 curtidas. Pessoas comentando: força, se cuida, você vai superar. E o que mais doeu? Algumas pessoas próximas de mim repostaram. Na manhã seguinte, fui até a casa dos meus pais. Mamãe atendeu a porta surpresa. O que você está fazendo aqui? Vim conversar. Com todo mundo. Entrei. Papai estava na sala. Mia desceu as escadas como se estivesse num velório, de moletom, cabelo preso, aquela cara de sou a vítima. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, quase docemente. Aconteceu sim. Chega de você manipular todo mundo e sair como coitadinha. Parei no centro da sala. Olhei para os dois. Mãe, pai, vocês viram o post? Acham mesmo que é justo? Lembram quem destruiu o noivado de quem? Filha, não é assim que se resolve. Mamãe tentou. Não, agora vocês vão me escutar. Me virei para a Mia. Você seduziu o Ryan. Você me apunhalou pelas costas. Você pediu desculpas com lágrimas falsas e achou que ia continuar sendo a princesinha da família. Mas agora a mesa virou. Agora você está no chão, chorando. E ninguém vai te salvar dessa vez. Porque não é um post dramático que vai apagar os screenshots, os áudios, os depoimentos. Todo mundo viu quem você realmente é. A máscara caiu, Mia. Ela ficou calada, chorando. Papai olhou para baixo. Estou cansada de ser a filha esquecida enquanto vocês bancam os teatrinhos dela. Chega. O palco é meu agora, e a plateia está do meu lado. Saí sem esperar resposta. No carro, Ethan estava no volante, com o rádio ligado e um café para mim no porta-copos. E aí? Ele perguntou. Foi lindo, respondi. Ela finalmente viu que não tem mais controle. Ele sorriu. Sabe o quê? Fazer vingança dela foi mais terapêutico do que imaginei. É, e sabe o que é melhor? O quê? A segunda parte ainda está por vir. A segunda parte começou com um convite. Festa de lançamento do restaurante novo do meu amigo André, um chefe conhecido por aqui, com presença de influenciadores locais e muita cobertura nas redes sociais. Mia, claro, era obcecada por esse tipo de evento. Sempre fingia ter uma vida que não tinha. Postava fotos em espelhos de lojas fingindo que possuía as roupas, pedia comida cara para tirar foto e devolvia pelos fundos. Era isso. Aparências. Mas dessa vez, ela não estava na lista. Eu estava. E o Ethan também. Chegamos no pé certo. Literalmente. O fotógrafo da entrada nos parou para fazer fotos. E uma delas apareceu no perfil de eventos da cidade com a legenda: Casal do momento. Melissa e Ethan roubam a cena na inauguração. Mia viu no dia seguinte, claro. Postou nos stories a clássica indireta. Algumas pessoas precisam dos holofotes para se sentirem vivas. Eu prefiro profundidade. Profundidade? De quem? De alguém que se jogou no colo do meu noivo 3 semanas antes do casamento e agora chorava na internet porque o cara que mal conhecia virou meu namorado? No sábado seguinte, outro evento. Casamento da Amanda, nossa prima. Mia sempre foi muito próxima da Amanda. Provavelmente esperava que a amiga neutralizasse a situação e pedisse para eu não levar o Ethan. Mas a Amanda me ligou pessoalmente. Mel, por favor, vem. E traz ele. Todo mundo já sabe o que aconteceu, e eu não tenho paciência para fingir mais com a Mia. Ela precisa aprender que o mundo não gira em torno dela. Mia estava lá. Sozinha. Vestido apertado demais. Maquiagem impecável. Sorriso plastificado. Fingindo que não nos via quando entramos. Ethan me abraçou pela cintura. Beijou minha bochecha de vez em quando. E tudo que ela podia fazer era assistir.
Mas a cena que valeu a noite foi durante a dança dos noivos. Amanda, bem discreta, nos chamou para dançar ao lado deles. Ethan e eu estávamos lá, no centro, girando devagar, quando a Mia tentou se aproximar. Pela primeira vez, ela parecia desarmada. Ethan, posso falar com você? Perguntou com aquele olhar que achava irresistível. Ele soltou minha mão, olhou para ela e disse com toda a calma: Não, estou ocupado amando sua irmã. Mia congelou. Respirei fundo, olhei para ela e acrescentei: E pela primeira vez em anos, estou sendo verdadeiramente amada. Algo que você nunca entendeu, porque só sabe confundir atenção com amor. Ela deu 2 passos para trás, com lágrimas nos olhos, e tropeçou na própria barra do vestido. Ninguém riu. Foi pior. Todo mundo ignorou. Isso doeu mais. Ela saiu do salão poucos minutos depois. E eu continuei dançando. Pela primeira vez em muito tempo, sentindo que era eu quem tinha ganhado. Mas minha parte favorita ainda estava por vir. Algumas semanas depois, fui convidada para participar de um podcast sobre superação e recomeços. Não usei nomes, mas contei a história. A da irmã narcisista, do noivo infiel, da vingança calculada e, claro, do amor inesperado. O episódio viralizou. Pessoas do país inteiro mandando mensagens, me parabenizando, dizendo que se identificaram. Mia ouviu. Eu sei que ouviu, porque no mesmo dia ela mandou uma mensagem no meu direct. Você realmente precisa se expor assim só para receber aplausos? E respondi, sem hesitação. Não é exposição, é libertação. Vivi anos no seu teatro. Agora a história é minha. E o palco também. Ela nunca respondeu. Nos dias seguintes, soube por terceiros que a Mia estava se isolando. Algumas marcas que ela tentava fazer parceria cortaram contato. As pessoas começaram a comentar sobre a obsessão dela pelo Ethan. A reputação que ela lutou tanto para construir com filtros e frases prontas começou a desmoronar. E não fui eu que derrubei. Ela se afundou sozinha. E eu? Continuei vivendo. Ethan não era mais só uma peça na minha vingança. A verdade é que, no meio de todo aquele caos, ele virou abrigo. Um abrigo que veio disfarçado de aliado, mas hoje era um companheiro de verdade. E cada dia que passava, eu via. O que a Mia tentou destruir só me fortaleceu. E ela, que sempre quis vencer através da manipulação, agora só tinha o silêncio como companhia. A primeira vez que percebi que não estava mais pensando no Ryan foi numa manhã comum, semanas depois do casamento da Amanda. Estávamos no meu apartamento. O sol entrava suave pela janela e o Ethan estava na cozinha, sem camisa, fazendo panquecas, do jeito que vinha fazendo desde a primeira semana que passou comigo. E enquanto ele cantarolava baixinho uma música dos anos 2000, fazendo dancinhas ridículas que me faziam rir, percebi. Ryan não passava de uma sombra fraca num canto empoeirado da minha memória. Não era só vingança. Não mais. Era o jeito como o Ethan segurava minha mão, mesmo quando não precisava. Era como ele ouvia minhas histórias da infância com um sorriso sincero, mesmo já conhecendo todas. Era como ele me olhava enquanto eu lia um livro no sofá. Como se não precisasse de mais nada no mundo. Não esperava isso. Quando mandei aquela mensagem impulsiva para ele ajudar a destruir a fantasia da minha irmã, achei que seria temporário, que ele fingiria por um tempo, até a Mia desistir, até eu me sentir vingada. E depois a vida voltaria ao normal. Mas não voltou. Ethan virou rotina, presença, segurança. Conheceu meus amigos, se integrou ao meu círculo de trabalho, começou a deixar escovas de dente e camisetas na minha casa. Quando meu carro quebrou, foi o primeiro a aparecer com café e guincho. Quando tive uma crise de ansiedade antes de uma apresentação importante, sentou comigo no chão da cozinha e ficou calado, só segurando minha mão, até eu conseguir respirar de novo. E o Ryan? Nem um pensamento, nem uma comparação. Nada. Ele, que já foi o centro do meu mundo, agora era irrelevante, porque agora eu tinha alguém que estava presente até nos dias comuns. Ryan era feito de promessas de futuro. Ethan, de ações do presente. Uma noite fomos jantar num restaurante novo que abriu na cidade. Nada chique, só ambiente gostoso e comida boa. Quando sentamos, Ethan segurou minha mão por cima da mesa e disse, com aquele tom leve que eu já conhecia bem: Sabe o que é engraçado? Começamos isso para enganar sua irmã, mas eu nunca fingi nada. Fiquei calada por alguns segundos. Coração acelerado. Eu também não estou mais fingindo, respondi, com um sorriso quase envergonhado. Ele riu e levantou a taça de vinho. Ao melhor vingança, então?
Não, corrigi. Ao que vem depois dela. Brindamos. E pela primeira vez em muito tempo, estava em paz. Sem ressentimento, sem fantasmas, sem querer que alguém notasse ou me validasse. Estava ali por mim, e ele também. Alguns dias depois, andando pelo centro, vi o Ryan, sozinho, caminhando de cabeça baixa como se o mundo fosse pesado demais. Foi automático. Desviei o olhar. Não de dor. Mas porque simplesmente não importava mais. Ele me viu, hesitou, quase veio falar. Mas quando percebeu o Ethan se aproximando e entrelaçando os dedos com os meus, recuou. Talvez finalmente tenha entendido que não havia mais espaço para ele. Que o lugar que desperdiçou com mentiras e omissões agora estava ocupado por alguém que sem prometer nada me dava tudo. Naquela noite, abracei o Ethan mais apertado e sussurrei sem pensar muito. Obrigada por ter aparecido. Ele me olhou com aquele sorriso calmo que dizia tudo, mesmo em silêncio. E soube. A vingança me deu justiça, mas foi o depois que me deu amor. Meses se passaram. E o que começou como resposta afiada ao veneno da minha irmã virou a parte mais doce da minha vida. Ethan não era mais plano, jogada, provocação bem orquestrada. Era minha casa. Meu parceiro nos silêncios e nas risadas. Dormíamos juntos quase todas as noites. Às vezes na minha casa, às vezes na dele, onde o Golden Retriever fazia questão de dormir no meio da gente, como guardião cúmplice dessa história improvável. Ele me pediu oficialmente em namoro numa noite simples, no sofá, enquanto comíamos pizza direto da caixa e assistíamos um documentário bobo sobre vida marinha. Acha que é cedo demais para isso? Perguntou com a caixa de pizza equilibrada no colo e um sorriso no canto da boca. Ou já é tarde demais? Acho que já passamos por fases piores que qualquer casal junto há 20 anos. Respondi, rindo. É só um título. Mas sim, eu quero. E foi assim que ficou. Não falávamos mais da Mia. Ela sumiu das conversas, das redes sociais, das mensagens. Bloqueou o Ethan em tudo, mesmo ele nunca tendo procurado contato. Contou para conhecidos que nunca me perdoaria, que eu tinha roubado o amor da vida dela só para esfregar na cara o que ela não podia ter. Não se deu ao trabalho de admitir que destruiu meu casamento antes de tudo isso. Mas sabe o quê? Não me importava mais. No começo achei que me importaria. Que ficaria remoendo o fato de ela não reconhecer a própria culpa. Que imploraria por um pedido de desculpas que nunca veio. Mas a verdade é que a liberdade que senti quando parei de querer a aprovação da Mia foi o maior presente que todo aquele caos me deu. Ela não me perdoou. Não veio no meu aniversário. Não respondeu às mensagens da minha mãe sobre o Natal. Ficou longe, machucada, revoltada. E eu segui em frente. Viajei com o Ethan para o interior. Conheci a mãe dele, dessa vez oficialmente. Ajudei a pintar a parede da clínica nova que ele abriu. Aprendi a lidar com o cachorro bagunceiro. E devagar, construímos uma rotina que era leve, verdadeira. Sem máscaras, sem jogos. Teve um dia que estávamos deitados na rede, só ouvindo o vento e o barulho dos pássaros. Quando ele me disse, "Você ainda acha que tudo isso foi só vingança?" Pensei por alguns segundos. E sorri, virando o rosto para ele. Talvez tenha começado assim, mas acabou sendo a melhor coisa que já fiz por mim. Ele beijou minha testa. E ficamos em silêncio. A vingança virou amor. E, ironicamente, foi isso que deve ter doído mais na Mia. Ela sempre quis ser o centro. A mais bonita, a mais desejada, a mais merecedora de atenção. Mas foi fora do palco, longe do roteiro que sempre tentou escrever, que encontrei o que ela passou a vida inteira fingindo ter. Nunca fui o destaque da família. Nunca fui a mais amada. Nunca fui a irmã perfeita. Mas fui a única que soube transformar dor em força, rejeição em liberdade e vingança em amor. E isso, ninguém nunca vai tirar de mim. 6 meses depois, quando achei que todas as tempestades tinham passado, recebi uma ligação inesperada. Era o Ryan. Não atendi na primeira vez, nem na segunda. Na terceira, Ethan estava ao meu lado e simplesmente disse, "Atende, você precisa fechar esse ciclo." "Alô?" Respondi com a voz mais neutra possível. "Melissa, sou eu." A voz dele soava cansada, derrotada. Posso falar com você? Pessoalmente?" Pensei em desligar. Mas o Ethan estava certo. Havia algo que precisava ser dito. Marcamos de nos encontrar num café neutro, longe de qualquer lugar que guardasse nossas memórias. Quando cheguei, ele já estava lá. Cabelo despenteado, olheiras fundas. Parecia ter envelhecido anos em poucos meses. "Obrigado por vir", disse, sem me olhar nos olhos. "O que você quer, Ryan?"
Ele suspirou fundo. Queria pedir desculpas. De verdade. E explicar. Explicar o quê? Que você estava de mãos dadas com a minha irmã 3 semanas antes do nosso casamento? Não foi assim, murmurou. Ela veio até mim quando você estava doente. Disse que precisava falar sobre algo importante sobre você. Que havia coisas do seu passado que eu precisava saber antes de casar com você. Senti um nó no estômago. Típico da Mia. E você acreditou? Ela trouxe provas. Ou pelo menos, coisas que pareciam provas. Disse que você tinha destruído a vida de alguma garota no ensino médio, que você era vingativa, manipuladora. Mostrou conversas antigas tiradas de contexto. Finalmente me olhou. Fiquei confuso, com medo. E por isso foi para a cama com ela? Não. Balançou a cabeça desesperado. Ela disse que estava apaixonada por mim desde que nos conhecemos. Que só não tinha falado nada porque te respeitava. Que se eu cancelasse o casamento, ela estaria lá para mim. Eu estava bebendo, estava confuso com tudo que ela tinha me contado sobre você. Ryan, interrompi. Nada disso justifica o que você fez. Eu sei. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele. 5 minutos depois que você saiu, eu entendi. Entendi que ela tinha me manipulado, que tudo eram mentiras, que eu tinha destruído a melhor coisa da minha vida por causa dela. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Sabe o que mais me machuca, Ryan? Não é nem o que você fez. É que você não confiou em mim. Em 2 anos juntos, você acreditou nas palavras dela mais do que em quem eu realmente era. Ele baixou a cabeça. Tentei te ligar depois. 1000 vezes. Fui na sua casa, mas você nunca estava. Até que vi as fotos com ele. E entendi que era tarde demais. Era tarde demais no momento que você pôs a mão no cabelo dela. Respondi me levantando. Mas obrigada por explicar. Me ajuda a ter certeza de que fiz a escolha certa. Ele me olhou uma última vez. Você está feliz com ele? Sorri pela primeira vez durante toda a conversa. Mais feliz do que imaginei que poderia ser. E saí. Sem ressentimento. Só com a certeza de que algumas portas precisam ser fechadas para outras se abrirem completamente. A conversa com minha família foi mais difícil. Levou 3 meses até minha mãe ligar pedindo para conversarmos. Sugeriu um almoço, só nós duas, para acertar as coisas. Encontrei uma mulher diferente. Mais velha, mais cansada. As rugas ao redor dos olhos pareciam mais fundas. Como você está? Perguntou hesitante. Bem, mãe. Muito bem. E o Ethan? Ele também está bem. Nós estamos bem. Ela acenou, mexendo nervosamente no guardanapo. Preciso te pedir desculpas, finalmente disse. Por todos os anos que não enxerguei com clareza. Senti o peito apertar. Mãe, não, me deixa falar. Me olhou nos olhos pela primeira vez. Sempre soube que a Mia era difícil, mas achei que se eu desse mais atenção, se a protegesse mais, ela mudaria. E no processo, te negligenciei. Te deixei lidar sozinha com as consequências dos problemas dela. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Depois que você nos confrontou naquele dia, comecei a juntar as peças. Os amigos que a Mia perdeu. Os namorados que sumiram. As histórias que nunca batiam. E percebi que vocês duas me contavam versões muito diferentes da mesma história. E eu sempre escolhia acreditar na dela. Por quê? Perguntei com a voz embargada. Porque ela chorava mais alto. Minha mãe admitiu com a voz quebrada. Porque você sempre pareceu mais forte, mais capaz de cuidar de si mesma. E confundi força com não precisar de apoio. Ficamos em silêncio por alguns minutos. E agora? Perguntei. Como está a Mia? Ela se mudou para outro estado. Está fazendo terapia. Disse que precisa recomeçar longe de tudo isso. Minha mãe hesitou. Ela me pediu para te dizer que sabe que estava errada, mas que não consegue te pedir desculpas ainda. E eu não consigo perdoar ainda. Respondi honestamente. Talvez um dia, mas não agora. Entendo. Ela estendeu a mão pela mesa. Posso tentar ser uma mãe melhor? Para você? Segurei a mão dela. A gente pode tentar ser uma família melhor. Mas vai levar tempo. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Eu tenho tempo. Algumas semanas depois, meu pai apareceu na minha casa. Sem avisar, com um buquê de flores e cara de quem não sabia bem o que dizer. Posso entrar? Perguntou tímido. Claro, pai. Ethan estava na cozinha e cumprimentou meu pai educadamente antes de se afastar, nos dando espaço para conversar. Gosto dele, meu pai disse direto ao ponto. Parece um bom homem. É. Vim aqui porque
Porque sua mãe disse que vocês conversaram. E percebi que nunca te pedi desculpas. Meu pai nunca foi de muitas palavras, então isso me surpreendeu. Sempre soube que a Mia era problemática, continuou. Mas achei que não era problema meu, que era coisa de mulher que sua mãe resolveria. Mas no final, vocês duas sofreram, e você especialmente. Pai. Não. Filha. Me deixa terminar. Sentou na beirada do sofá. Falhei como pai. Falhei em te proteger. Falhei em educar ela. E falhei em ensinar para vocês duas que irmãs deveriam se apoiar, não se destruir. Senti um nó na garganta. Sua mãe me contou sobre o Ryan, sobre o que ela fez com você. Balançou a cabeça. Se fosse comigo, nunca perdoaria. Mas você? Você encontrou um jeito de transformar toda aquela dor em algo bom. E tenho orgulho disso. Tenho orgulho de você. Eram as palavras que esperei a vida inteira para ouvir. Obrigada, pai. Você acha que ainda dá tempo de eu ser um pai melhor? Sorri, mesmo com os olhos marejados. Sempre dá tempo. Naquela noite contei tudo para o Ethan. Ele ouviu em silêncio, só segurando minha mão. Como você se sente? Perguntou quando terminei. Livre, respondi, surpresa com minha própria resposta. Pela primeira vez, verdadeiramente livre. E sobre a Mia? Pensei por um momento. Espero que ela encontre a paz dela. Longe de mim. Mas espero que encontre. Ele sorriu e beijou minha testa. Você é incrível. Sabia! Nós somos incríveis, corrigi. Nós. E era verdade. Porque no final, não se tratava só de vencer a Mia ou me vingar dela. Se tratava de aprender que merecia ser amada direito, defendida, respeitada. Se tratava de descobrir que família não é só quem nasce com você, mas quem escolhe ficar do seu lado. Se tratava de perceber que, às vezes, para encontrar o amor da sua vida, primeiro você precisa parar de aceitar migalhas de quem nunca te valorizou. E hoje, quando acordo ao lado do Ethan, com o cachorro dormindo aos nossos pés, eu sei, todas as batalhas valeram a pena, porque me trouxeram aqui, para ele, para nós, para a paz.